O amiguinho lá da escola de vocês tá batendo em alguém? Em quem que ele bateu? Helena. Na Helena? Presta atenção no que o papai vai falar. Se ele colocar a mão em algum de vocês dois, não é pra deixar, tá bom? Vocês treinam jiu-jitsu. Vocês não tem que arrumar briga com nenhum amigo na rua nem na escola. Mas se algum amigo colocar a mão em vocês, vocês estão autorizados a se defender. Tanto em vocês, quanto em algum amiguinho e principalmente numa amiguinha. Homem não coloca a mão em mulher. Se ele colocar a mão em alguma amiguinha de vocês, vocês estão autorizados a defender ela. Vocês entenderam? Se ele colocar a mão na Helena, o que vocês têm que fazer? Defender. O que vocês têm que fazer, Defender. Bento? Defender ela, né? A gente usa o jiu-jitsu pra quê? Se defender. Pra que a gente usa o jiu-jitsu, Miguel? Se defender. A gente não arruma confusão com... Os outros. Não arruma confusão com os outros. Não é verdade? A gente só se defende. Tamo entendido? Mas Bate é- aqui.